Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Compreender essa expressão de Jesus já na cruz transformou a minha jornada e pode transformar a sua jornada também de autoconhecimento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Esse canal é um canal focado no autoconhecimento, na expansão de consciência, no despertar para uma nova vida. E no vídeo de hoje eu quero aprofundar no entendimento dessa expressão que Jesus proferiu já na cruz, né? Após ser crucificado. Uma das últimas palavras, né, que os relatos, a Bíblia nos traz, é que ele falou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E nesse vídeo eu quero trazer um entendimento mais profundo do porquê Jesus falou isso, em que aspecto Jesus estava, de certo modo, pedindo perdão e pedindo para que Deus perdoasse todas aquelas pessoas que estavam o crucificando, que estavam, de certo modo, o condenando. E entender isso é sobre entender que existe um nível de consciência, melhor dizendo, que não está perceptível a todos, que não é o senso comum, que não é a percepção do ego, do nosso eu limitado. Para explicar um pouco essa passagem de Jesus, então, e o porquê Jesus falou que não sabíamos o que estávamos fazendo, ou que pessoas como nós, que estavam naquela época e que votaram, que pediram, né, pela crucificação do grande mestre Jesus, por que aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo? É preciso voltar um pouco na história e trazer de certo modo, um entendimento diferente, também mais profundo, de uma passagem que está lá em Gênesis, quando Adão e Eva estavam no paraíso e comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal. Ao comer dessa fruta, eles acabam por perder o contato direto com Deus e, por assim dizer, perder o paraíso. O que essa parábola, o que essa metáfora ou essa história tem a ver com a nossa vida? Tem a ver com os dias de hoje, tem a ver com você, com a sua jornada e com a jornada de cada um aqui na Terra. Um entendimento mais profundo, então, que o autoconhecimento me trouxe mais à frente foi que a única fruta, então, que Deus proibiu Adão e Eva de comer naquele bosque, naquele paraíso, né? Nessa ideia que foi criada de que existe um paraíso, e ele realmente é real, hoje eu tenho essa convicção de que o paraíso é real, foi o seguinte: vocês podem aproveitar de tudo aqui. Então, Deus falou para Adão e Eva: vocês podem aproveitar de todas as belezas, todas as facilidades do paraíso. Só não podem comer daquela fruta lá. A fruta do conhecimento do bem e do mal. Obviamente, né? Tudo que é proibido é mais gostoso, tudo que é proibido é melhor. Adão e Eva foram lá e comeram da fruta do conhecimento. A próxima reação após comerem da fruta do conhecimento, a Bíblia relata da seguinte maneira: Deus veio e disse para Adão: Adão, Adão, o que foi que fizeste? E Adão se percebeu naquele momento, então, sem roupa, que estava nu, logo se escondeu atrás do arbusto. E ali ele já criou o primeiro sentimento, digamos assim. Criamos o primeiro sentimento de estar sendo observado. Porque esse conhecimento, né, digamos de passagem, o conhecimento que também adquirimos quando viemos para esse mundo e passamos a adquirir as crenças, o modo de pensar das pessoas que já estavam aqui, dos nossos pais, de todas as pessoas que fizeram parte do nosso crescimento, passamos a também julgar a realidade a partir desse eu, né, a partir do conhecimento do eu, a partir da percepção de que somos um ser separado de tudo e de todos. Sem esse conhecimento, ou melhor, silenciando esse conhecimento, existe o estado de presença, que nada mais é um estado de consciência livres desses julgamentos mentais. Mas no momento em que Adão, então, se percebe separado de Deus, significa que ele
sai do estado de consciência de plenitude, de conexão direta, que ele não precisaria dar uma palavra com Deus, porque ele estava conectado com Deus, ele tinha um entendimento, de certo modo, sem a necessidade do conhecimento, dos conceitos, das palavras. E é isso que acontece conosco, com todos nós na infância. Existe o estado de consciência inconsciente, que de certo modo é o estado de uma criança. Talvez você já teve um filho, talvez você possa perceber em um sobrinho, assim como eu, ou em uma criança, até mesmo na rua, criança que você não conhece. As crianças até 5 anos de idade, hoje, um pouco antes até, elas vivem um estado de plenitude, de alegria. E interessante que a gente olha para uma criança daquela e julga, né? Poxa, não sabe de nada, né? Tá ali feliz, às vezes o pai está estressado, as pessoas estão estressadas, às vezes até acontece uma perda na família, algo assim, e a criança está ali, alegre, vivendo o momento presente. Julgamos então esse comportamento como um comportamento inocente, como um comportamento, de certo modo, sem conhecimento. Chamamos, né, de não estar consciente para a realidade, não sabe ainda o que é a vida. No entanto, em outras passagens, Jesus também nos ensina que o reino dos céus pertence, né, o reino de Deus, essa conexão direta com Deus, pertence àqueles que são semelhantes a uma criança. E semelhantes a uma criança em quê? Será que em falta de conhecimento? Ou será que em inocência? Será que em ignorância, no sentido de não saber o que é a vida? Não. Semelhante a uma criança em questão de ter aquela curiosidade, de ter essa inocência, né? Mas inocência no sentido de não de ser bobo, de não saber as coisas, porque uma criança, obviamente, ela é indefesa, ela precisa ser ainda orientada para não fazer coisas que a prejudiquem quando é bem criança, né? Bem nova. Então, a gente acredita que aquela criança não existe ali talvez uma consciência já, uma inteligência. E existe. E essa é a inteligência da vida, essa é a inteligência também que existe em nós, da vida que somos. Jesus, em seus ensinamentos, e essa é uma visão, obviamente, que vai contra muitos paradigmas, muitas crenças que alimentamos. Eu vim da religião católica e todas as crenças de religiosidade que nos mantêm nesse paradigma de nos relacionarmos com uma ideia sobre Deus, uma ideia sobre o que Jesus falava, sobre os ensinamentos de Jesus, mas não buscamos viver, internalizar esses ensinamentos para ocorrer essa transformação, principalmente em nossa consciência, em nosso entendimento sobre a vida. Eu costumo dizer que muitas pessoas conhecem o Jesus religioso, que é o Jesus Salvador, aquele que morreu por nós na cruz. Poucas pessoas conhecem o Jesus real, o Jesus, aquele que se apossou, né? Aquele que, de certo modo, acessou, transcendeu o estado de percepção humana para a percepção da consciência crística. Muitos conhecem também o Jesus histórico, porque conhecem todas as histórias de Jesus, as parábolas que ele conta, mas internalizar, ser íntimo dos ensinamentos de Jesus, para isso é preciso ser íntimos também de nós, para tirarmos esses bloqueios que nos impedem de perceber que por vezes estamos sendo dominados por um conhecimento que adquirimos no decorrer da nossa vida e passamos agora a julgar a realidade, julgar Deus, julgar esse momento, julgar a própria vida, né? Tanto que a gente esquece da vida que somos e passamos a nos relacionar com a condição de vida. Talvez você, assim como eu, por muito tempo chamou essa situação de vida que a gente tem da vida que a gente é. E é algo completamente distante uma da outra. A falta de paz, a falta de abundância, a falta de clareza na nossa jornada é devido a essa separação da nossa consciência, de uma consciência mais conectada no momento presente, de certo modo sendo distraída totalmente por uma consciência da mente, ou uma identificação completa com os conhecimentos que adquirimos. E esse conhecimento aonde? No passado. E esse conhecimento, o que fala para nós de forma inconsciente, é que no momento presente você não pode ser feliz, você não tem a paz suficiente e que sempre você vai alcançar no futuro, que o futuro é sempre algo mais importante. Então, nesse modo
alienado de viver, de perceber a vida, de perceber a si mesmo, você está sempre utilizando, né? Utilizamos de forma inconsciente também, sem perceber, o momento presente como um meio para alcançar um fim. Pois bem, o porquê não sabíamos o que estamos fazendo, ou porquê muitas vezes podemos não saber o que estamos fazendo. Porque no primeiro momento a gente é uma consciência inconsciente. A consciência poderíamos classificar aqui como a vida que existe ali já em uma criança. Talvez você já se pegou olhando para uma criança e se perguntando: o que será que passa na mente dessa criança? Nos esquecemos realmente, não nos lembramos que naquele estágio de consciência não nos passam tantos pensamentos como hoje. E talvez não estejamos ainda totalmente identificados com o modo de pensar, a ponto de não ter espaços entre um pensamento e outro. A jornada de autoconhecimento e expansão de consciência é uma jornada de silenciar os nossos pensamentos para dar espaço a essa consciência, que é a vida, que é a inteligência superior da mente, mas contrapartida que o próprio ego, o nosso falso eu, não vê valor, não vê sentido nisso. De apenas observar, de dar o espaço, de sentir essa paz. E por que não damos valor para isso? Porque até acontecer esse rompimento da consciência, até você romper com as histórias, as narrativas, o conhecimento do passado, não percebemos que esse novo estado de consciência, essa conexão com Deus, com o reino dos céus, com o paraíso lá que Adão e Eva estavam conectados, é sobre uma conexão e uma transformação interior de nossa própria consciência. Uma transformação de tirar a atenção do tempo passado, que trouxe todo o conhecimento que você tem, e o futuro, que lhe dá uma esperança de que algo melhor aconteça, para o agora. Por que o passado e o futuro são tempos irreais, ilusórios? São a maior, de certo modo, a maior ilusão da nossa mente, ou a maior ilusão nossa, é estar identificado com os pensamentos, com o conhecimento da mente, deixar de utilizá-los como uma ferramenta, deixar de utilizar a mente como uma ferramenta e passar a viver apenas com essas referências do passado, com as crenças, com as informações, com todo o entendimento que recebemos de outras pessoas que vieram antes da gente e que apenas estão repassando as histórias, estão repassando o seu modo de ver a vida, estão repassando os seus sentimentos, e nós acreditamos que é a única forma de viver, a única forma de experienciar a vida, a única forma de entender toda essa realidade. Então, quando Jesus fala, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, é porque nesse processo, ao nos identificarmos com o conhecimento, com as conversas interiores, com as narrativas, você fica constantemente ouvindo uma voz na sua cabeça chamada pensamento, chamada interpretação, chamada entendimento que você tem, e é muitas vezes o que você está pensando agora. O primeiro estágio talvez seja percebermos que existe essa voz, que estamos sempre conversando conosco mesmo. Mesmo quando você fica parado, completamente em silêncio, olhando para algo, se você prestar atenção e estar mais atento ao que a sua mente está lhe mostrando, está lhe dizendo, você vai perceber que você está sempre conversando, falando sobre algo do passado ou sobre o futuro, consigo mesmo, com a sua mente. Estar constantemente pensando, como já dizia Eckhart Tolle nos seus livros, é um sofrimento tremendo. Estar constantemente pensando sem um espaço entre um pensamento e outro. Nesse estágio e nesse nível de consciência, que a gente chama o nível de consciência do ego, o nível de consciência do falso eu, do eu interior que a gente cria e que a gente passa agora a nos relacionar, esse eu psicológico, essas narrativas, desse modo, não estamos observando a realidade como ela é. Não estamos observando nós como realmente somos. E aí passamos a julgar a realidade com base nesses paradigmas. O que acontece é que você não está vendo a realidade por completo, ao estar apenas pensando sobre a realidade. É preciso romper com esse nível de consciência. Por isso que o autoconhecimento não é um caminho para você aprender mais, mas sim se desfazer do conhecimento que limita a sua experiência real, limita a sua experiência simples, direta, com a vida no aqui e agora. Não nos relacionamos mais com a vida diretamente e por isso deixamos de sentir a presença de Deus, deixamos de ter uma conexão direta com Deus, justamente porque estamos a todo instante dando nossa atenção, dando corda, dando energia apenas para as narrativas da nossa mente.
Não percebemos que a nossa atenção ela está dividida entre aquilo que vemos e aquilo que pensamos, porque a todo instante estamos observando essa realidade e criando uma interpretação automática, mais do que automática. Aí está a disfunção e a causa raiz de todo o sofrimento do ser humano. Não perceber que cada um de nós não é essa narrativa, não é esses pensamentos. No momento em que nos identificamos e acreditamos que somos esse pensamento, estamos olhando para a realidade apenas por uma brecha. Ou seja, é como se você estivesse aberto apenas uma brechinha, apenas um pedacinho da porta, e quando você olha então para aquele ambiente, para dentro de uma casa, apenas por aquele frecha, você não vê o ambiente inteiro. Quando não vimos a realidade por completo, quando não entendemos a natureza da nossa realidade, obviamente estamos tomando as nossas decisões com base aqui nessa percepção dual da realidade. Positivo e negativo, certo e errado, bom e ruim. E acreditamos que o mal sempre está fora. Acreditamos que o ruim sempre está lá fora. De certo modo, nos defendemos dessa possibilidade de estarmos errados. A nossa mente se defende de forma tão automática. Por isso que quando você acredita ser a sua mente, o que os seus pensamentos vão fazer de forma tão inconsciente é duas coisas. Tem duas opções aí diante disso que estamos conversando aqui. Primeiro, ou você não vai entender e vai dizer que isso não existe, ou você vai ignorar completamente. Tem duas opções. Ou não entende. E por que não entendemos que possa existir um novo nível de consciência? Porque de dentro do nível atual, ou seja, dos filtros do conhecimento, quando vem uma nova informação como essa, que Jesus não estava se referindo a apenas aquele perdão que todos nós recebemos de Deus constantemente, mas sim ao perdão que essa inteligência divina pode nos conceder. E por que mesmo depois de ele ser totalmente apedrejado, condenado, crucificado, ele ainda pediu perdão? Por quê? Porque ele tinha essa consciência de que aquelas pessoas elas estavam dominadas por suas mentes, dominadas por seus egos. E elas não percebiam o quanto daquele mal iria voltar para elas. O quanto daquele mal é de certo um mal que elas já estavam sentindo dentro e estavam apenas refletindo fora. Por isso que o perdão, quando ele é bem entendido, quando ele é realmente aprofundado, ele é uma ferramenta tremenda de transformação. Porque perdoar é aceitar as coisas como elas realmente são. Mas para aceitarmos as coisas como elas realmente são e percebemos que existe um bem subjacente, existe uma paz por baixo de todo esse barulho, de todo esse julgamento, para aceitarmos verdadeiramente e silenciarmos a nossa mente a ponto de compreendermos que esse paraíso interior pode ser alcançado nessa transformação interna. Para que isso aconteça, precisamos, de certo modo, compreender que o perdão não estamos concedendo nada ao outro, estamos apenas nos libertando de um mal, de um julgamento, de uma razão. E para isso, por que a nossa mente se defende tanto? E por isso que é tão difícil, talvez, né? Chega a ser complicado entender, porque não é mais um entendimento realmente. Porque nos defendemos de forma inconsciente, nos defendemos dessa verdade, porque admitimos que estamos errados. Admitir que você pode estar errado diante de uma crença, diante de um paradigma, diante de uma certeza que você viveu por muito tempo, isso é muito deprimente para o ego, é muito, de certo modo, broxante, é muito, né, acaba trazendo uma falta de direcionamento. Por isso que a gente acaba indo pela mesma trilha que já conhecemos, a trilha da crença, a trilha de apenas acreditar e não se permitir entender, aprofundar, né? Virar essas chaves de conexão com Deus, virar essas chaves de conexão com o momento presente, com a vida. É muito mais fácil ignorarmos e continuarmos no mesmo caminho já conhecido, mas que por vezes é manter o sofrimento, é manter essa necessidade de que o outro seja diferente, é manter a necessidade de que o mundo seja totalmente diferente, quando que na verdade, se mudarmos internamente, se compreendermos esses níveis de consciência que outras pessoas vivem, já não dependemos mais do comportamento delas. Veja pelo exemplo de Jesus, ele não quis mudar nada, ele simplesmente, embora ele já tivesse toda essa sabedoria de prever o que ia acontecer, ele disse: Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha.
Agora, essa é um grande desapego do que eu já tenho de conhecimento. Porque Jesus também, naquele momento, provavelmente tinha o conhecimento e queria sofrer muito. Ele já tinha a clareza de que aquilo ia ser muito sofrido. No entanto, ele se entregou totalmente à realidade. Ele aceitou permanentemente. Bom, nós estamos falando aqui para você aceitar tamanho desafio na sua vida, nem podemos nos colocar a essa comparação. Mas estamos aqui apenas fazendo umas reflexões para que você entenda o quanto outras pessoas não estão no nível de consciência que você hoje. Ou o quanto nós podemos não estar no nível de consciência real da realidade. Essa expressão, quando compreendida, ela trouxe uma grande liberdade para mim, justamente porque eu percebi então que não era o mundo que estava errado, não eram as pessoas que estavam erradas. Embora hoje ainda eu possa observar, está errado. Não, isso no mundo não está correto. No entanto, eu perceber agora que as pessoas estão erradas, já não existe a necessidade de eu querer mudá-las ou de eu não aceitar internamente isso. Então, é no momento em que percebemos assim, ó, poxa, não é o mundo que está errado e que está me criando sofrimento e que está criando esse inferno na minha vida. Sou eu que estou separado das leis naturais da vida. Uma das leis é você perceber onde é que é a causa de tudo que está acontecendo na sua realidade. É internamente. Então, quando percebemos que não é o mundo que está errado, mas são as pessoas que estão desconectadas dessa realidade natural do mundo, da lei da impermanência, de perceber que tudo tem uma causa e que não temos controle de tudo, que podemos sim ter apenas o controle nosso, mas quando perceber que existe essa total alienação, diga-se de passagem, essa identificação com nossos pensamentos. Por isso que Jesus falou, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando estamos totalmente identificados com o nosso ego, com a nossa mente, o nosso falso eu, podemos dar muitos nomes aqui, mas é com a visão limitada que a gente tem sobre quem a gente é, porque a gente acredita ser apenas o corpo e a mente. Quando estamos nesse nível de consciência, você acredita em tudo que pensa, que você não questiona as suas próprias informações, as suas próprias verdades que lhe contaram sobre Deus, sobre a vida, sobre quem você é. Quando você não questiona isso, nesse nível de consciência, muito do que você está fazendo, você não sabe. Você não tem total conhecimento do porquê faz isso. A verdade é que não estamos aqui para tomar decisões, mas sim para descobrir por que tomamos certas decisões. Não, você não está aqui para escolher entre uma decisão e outra, mas sim descobrir por que faz essa escolha. Porque, geralmente, uma escolha, quando acreditamos saber o que estamos fazendo, ela sempre nasce de um conhecimento, nasce de um condicionamento, nasce de uma limitação do passado. Esse é o processo de autoconhecimento. Você perceber que muitas vezes não tem escolha, e esse é o estado de consciência do ego, da identificação total com nossos pensamentos, é o estado de identificação no qual Jesus falou, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nesse nível de sofrimento, de condicionamento do ser, porque o que acontece é, a nossa consciência mais livre, quem você realmente é, está condicionado a conceitos, a um aglomerado de informações, e a partir dali você não vê a realidade como ela é. A partir daí você não tem realmente opção de escolha, porque você sempre percebe, eu posso escolher entre A e B. Você não percebe que existe uma outra opção. A opção de se entregar muitas vezes à situação. E entregar a situação não significa ser passivo naquilo que você pode mudar, mas simplesmente sair do julgamento interno. Isso é perdoar. Você sair da necessidade de julgar, de criar. Lembre-se, o que nos cria o sofrimento não é o fato em si. Muitas vezes, nenhuma dor no nosso corpo nos cria o sofrimento. A dor está ali. O sofrimento é sempre uma escolha, mas por vezes inconsciente. Por quê? Sofrimento é quando você resiste àquilo que está passando. Muitas vezes uma dor não podemos controlar, mas o que nos cria o sofrimento é não aceitarmos que aquilo ali é algo a ser experienciado e não julgar. Se aprendêssemos apenas a não julgar, então, a realidade da forma qual a gente acabou sendo condicionado ali, alienado, transformaria a nossa vida. Mas nesse nível de consciência, obviamente, não entendemos que o perdão não é uma concessão a outro, não é uma libertação a ninguém, mas a nós mesmos. O perdão é uma total aceitação. Isso transforma a sua percepção sobre a realidade, transforma a sua consciência. Por isso que, naquele aspecto, Jesus estava falando sobre uma verdade que todos nós precisamos reconhecer nessa nossa jornada, nessa jornada de vida, que nada mais é o que? Você perceber que
muito do que você está fazendo hoje está tomando decisões com base em apenas uma parte da realidade. Imagine que você está com mais de um olho fechado. Você vê só um lado da história, que é o lado do ego, que é o seu lado. E esse lado, por vezes, quando está ferido, quando está traumatizado com os acontecimentos do passado, porque todos nós passamos por situações difíceis e, diga-se de passagem, se não expandirmos a nossa mente, essas situações são sempre mal compreendidas e aí onde gera o trauma, e aí onde gera o condicionamento e o modo automático de olharmos para situações semelhantes. Desse nível aí, estaremos sempre culpando o outro, assim como culparam Jesus. E quem de nós podemos provar ou podemos ser soberbos a ponto de acreditar que não faríamos o mesmo lá naquela situação, lá naquele nível de consciência? Isso é o que acontece quando a gente, de certo modo, se coloca no lugar de outra pessoa. Quando você percebe que cada um está vivendo nesse condicionamento, nessa limitação da sua própria mente, como consequência entendemos, poxa, se eu estivesse no local daquela pessoa, se eu tivesse passado pelo que ela passou, se eu tivesse a cultura que ela acabou sendo, né, introduzida na sua mente, paradigmas, mentalidade, experiência com pai e mãe, se eu estivesse no local daquela pessoa, muito provavelmente eu ia tomar as mesmas decisões, as mesmas escolhas. E aí a gente para de julgar o outro, a gente para porque a gente já não julga mais também. Então é sempre um movimento de dentro para fora. Quando você aprende a reconhecer essa voz interior, a voz dos seus pensamentos, como consequência você também já não julga o outro que está totalmente influenciado por essa voz interior que chamamos de pensamento também. E aí percebemos que é inútil tentarmos mudar o mundo, mudar as coisas, mudar o outro, sem conseguirmos no fundo mudar a nós mesmos. E essa transformação nos leva a nos conectar novamente a Deus e perceber que Deus, essa inteligência divina, o qual Jesus pede perdão, estava com ele, o qual nós podemos também pedir perdão e precisamos também realmente reconhecer e nos perdoar. Essa inteligência está dentro de nós, está à nossa volta, está em tudo, está em todos. Nós, por vezes, é que não estamos aqui, presente, consciente, porque está totalmente identificado com os pensamentos, é estar entre passado e futuro e transformando sem perceber esse agora em algo já conhecido, em toda uma história, em toda uma narrativa. Será que vivemos o agora ou estamos apenas utilizando como meio para alcançar algo no futuro, nesse tempo imaginário? O futuro é sempre uma imaginação. O agora é o tempo real. E esse perdão e compreender essa virada de chave pode transformar a sua jornada. Espero, com essa rápida reflexão, possa ter lhe chamado aí a atenção, ter despertado algo que já está aí, talvez, em sua mente, pronto para desabrochar. Que é essa nova percepção, que é perceber que estamos sim em níveis de consciência. E níveis de consciência não significa níveis de conhecimento. Não significa que a principal coisa, né, que precisamos virar, a principal chave, entender que nem todos estão percebendo a realidade como nós estamos percebendo. E perceber que muitas vezes nós não estamos percebendo a realidade como ela é. E é isso que faz com que as pessoas façam o mal, mas não percebam, porque quando realmente percebemos que estamos fazendo o mal e que aquilo não será bom para nós, a gente não faria. O que acontece é que achamos justo dar o troco da mesma moeda, por vezes. Achamos justo crucificar o outro, incriminar o outro por um erro que ele fez, sem perceber que, por vezes, se estivéssemos, como eu falei, no mesmo lugar dele, com as mesmas crenças, com o mesmo modo de pensar que acabou se identificando, tomaremos a mesma decisão. Só que isso o próprio ego não vê, né? Isso a nossa próprio falso eu não vê. Isso é papel, ou digamos de passagem, característica da nossa essência. E a sua essência está aí, ouvindo por vezes esse vídeo, sem compreender muito, mas não desista dessa jornada, porque no início também foi assim comigo. Ouvia coisas que no fundo faziam sentido, a gente sente que é verdade, mas ainda não compreende, porque o filtro da mente está ali, querendo interromper, querendo atrapalhar, querendo nos distrair da verdade. Dessa verdade, como já dizia Jesus, que liberta. Você conhecendo ela, ela te libertará. Esse é o caminho de compreendermos aí. E eu quero estar trazendo cada dia mais aqui nesse canal algumas passagens de Jesus aí explicando com mais profundidade aí nesse despertar da consciência, né, dessa mudança de consciência que Jesus já queria nos trazer, que no meu entendimento hoje era a principal mensagem dele. Entendemos que existe um reino, existe um nível de consciência mais profundo que podemos acessar e que passamos a não nos opor mais a essa realidade, e sim compreender
que o paraíso ou o inferno estão dentro de nós. Muito obrigado pela sua atenção, sua presença, seu tempo aqui nesse vídeo. Agradeço. Se gostou, deixe seu like, deixe também um comentário se você discorda ou concorda. Vamos conversar. Pode mandar um comentário aí que eu vou estar atento a responder. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau!